Hey, rapaziada, esse tempo tava rolando o TikTok e o YouTube e eu me deparei com um casal alternativo que tava chamando bastante atenção, por serem bem, digamos, peculiares. Então vamos entender esse caso mais a fundo. As duas pessoas desse relacionamento é o Sykes e a noiva do Sykes, que eu não sei o nome dela, mas o vulgo dela é assim no TikTok, então eu vou chamar ela assim. E vamos ver os vídeos deles aqui pra entender o porquê de tanta repercussão. Por causa de você, eu consegui usar biquíni sem cobrir a cicatriz no meu peito. Por causa de você, eu não me matei no meu aniversário. Temas bem leves aqui pra discutir, bem levezinhos. Hoje é pra chamar a família todinha, que hoje tá leve, viu? Por causa de você, eu não posso mais entrar na galeria do meu celular em público. Por causa de você, eu parei de me drogar de sexta até segunda-feira. Caraca, até ela no início ficou um pouco constrangida. Vamos por tópicos. Primeiro, por que você não pode abrir sua galeria em público? Por que você tá tanto escondendo? Não entendi direito, não sei se é uma coisa mais 18, que eles se comandando um pro outro, não entendi essa parte. Mas a outra parte é complicado, é muito complicado. E eles, expõem isso numa tranquilidade serena, assim. Eu fico um pouquinho assustado. Inclusive ele fala meio gemendo, eu achei um pouco engraçado, mas enfim. Eu acho um pouco de informação demais e a gente também não sabe quem tá do outro lado da tela pra ver o que a gente tá postando, e eu acho um pouco perigoso eles ficarem postando isso como se não fosse nada. E como outros vídeos que a gente também vai ver aqui, dá pra ver que eles são um pouco despreocupados com isso, o que eu acho bem perigoso. Eu não tinha propósito de vida nenhum, tá ligado? Eu vivia a semana toda bebendo, chegava a sexta, nem sei como eu voltava pra casa, eu ficava inconsciente de tanta parada que eu usava, tá ligado? Em todo esse vídeo eles vão ficar falando basicamente coisas que por conta do relacionamento eles melhoraram em si mesmos, só que assim, não é só isso. Eu acredito que se fosse só isso, eles até iam passar de boa pela internet. Eu acho que o pessoal só ia apontar mesmo que eles pesam, entre aspas, o clima, porque eles falam de temas bem pesados, só que, como eu falei, não é só isso. Tem coisas bastante assustadoras nesse relacionamento aí. So nothing bad happened? You didn't wreck it? You didn't hit anybody? You didn't run anybody over? You didn't get a speeding ticket? Wait, Jeffy? Why are you making that face? E aí que começa realmente o problema, né? Primeiro, vamos falar do nome dela, que assim, agora o vulgo dela no TikTok tá noiva do Sykes, mas antes era Sykes' daughter, se eu não me engano. E assim, pra quem não sabe, daughter significa filha. Eu acho que vocês já entenderam, né? Basicamente esses dois se chamam de papai e mamãe, e às vezes eles trocam um pouco de local, tipo, às vezes ele chama ela de mamãe e ela chama ele de filho, e às vezes ela chama ele de papai e ele chama ela de filha, e tipo, não, gente, não. Tá ligado? Não. Em alguns vídeos dela, ela até posta falando assim, e não tem esse mesmo significado pra ela, que, né, no relacionamento dela não tem esse mesmo significado que tem na vida real, né, mais ou menos. Só que assim, gente, não dá pra normalizar esse tipo de coisa, sabe? A palavra pai, mãe, significa literalmente fraternidade, alguém que tá ali pra te cuidar, alguém que tá ali pra realmente cuidar do seu filho, e não pra você ficar relacionando essa palavra ao seu namorado ou namorada, que inclusive eles postam coisas bem, digamos, fogosas, o que só piora a situação. Então, é complicado demais, tá ligado? Porque é muito bizarro. É só muito bizarro, gente. Não dá pra gente mudar esse significado todinho da palavra. Por mais que a língua seja viva, eu acredito que não é bom misturar a palavra papai com o namorado, né? Além disso, tem essa trend super kawaiizinha que os dois postaram na internet. Que assim, só piora a visão do público sobre eles. Porque, mano, que ideia de bosta. E assim como no outro post que ela tinha feito, ela rebate da mesma forma, falando que, porque não tem nada a ver, que vocês estão enxergando coisa onde não tem, e que não é bem isso. Só que assim, colega, entenda uma coisa. A gente só consegue entender o seu relacionamento pelas coisas que você posta. Se você só posta coisa questionável, se você só consegue postar coisa red flag do seu relacionamento, você quer que a gente reaja de qual maneira? Feliz? Alegre? Literalmente nesse post, seu namorado está te objetificando, tá ligado? Não é uma coisa de boa, tá ligado? Parece realmente uma coisa meio esquisita, estranha. Por mais que faça sentido dentro do relacionamento de vocês, quando você só posta esse tipo de coisa, fica extremamente bizarra e as pessoas ficam se perguntando do porquê daquilo, tá ligado? Vocês ficam postando esse tipo de comportamento que vocês sabem, porque vocês não são inocentes, vocês provavelmente devem conhecer a internet, né, já que vocês postam coisa nela. Vocês devem saber que esse tipo de comportamento geralmente é praticado por casais extremamente tóxicos, o que não me parece, na minha visão, um relacionamento de vocês. Mas mesmo assim, você sabe que esse tipo de coisa que é postado na internet, onde seu namorado fica te objetificando, onde basicamente você
é vista como um objeto sexual. Essas características, esse tipo de comportamento geralmente é visto em casais extremamente problemáticos, tá ligado? Em casal cidade alerta, literalmente. Tipo assim, porque casais que agem dessa forma, geralmente, mano, faz alguma crueldade com o parceiro, tá ligado? E geralmente vem do homem com a mulher. Então fica mais complicado ainda você postando e naturalizando isso como se fosse normal, como se fosse aceito e de boa. E olhem, gente, tem um relacionamento super de boa, mas eu posto coisas extremamente bizarras sobre ele. Fica esquisito pra caralho. Tá ligado? Além do bagulho do BDSM, que em casos isolados até seria um pouquinho menos levado em consideração, mas no caso específico desses dois, só piora. Porque assim, pra quem não sabe, gente, é basicamente uma prática de domínio de casal, ou seja, um domina o outro, ou os dois se dominam, enfim, depende muito, varia de casal pra casal, tá ligado? E o que a gente só vê na internet, como eu já disse, é só isso de vocês, fica estranho, dá a impressão de que vocês não são saudáveis. E se você quer tanto passar essa imagem de, eu tenho um relacionamento saudável com meu namorado, você não deveria ficar postando esse tipo de coisa, esse complemento de coisas, como se fosse algo de boa, sendo que isso literalmente simula um casal tóxico, tá ligado? E eu acho sim que eles fazem isso de propósito, pra passar a imagem realmente de um casal tóxico, pra fazer rage bait. Por mais que vivemos em um mundo onde existe o blusão, né, que posta um monte de merda sem consciência alguma, eu acredito que não é nessa mesma linha de raciocínio, eu acredito que realmente eles façam isso pra gerar rage bait. Ou se não fazem, só parem de postar essas coisas muito bizarras. Rapidinho, gente, GG da edição aqui, só pra falar sobre a comparação do blusão. Eu não tô falando que o blusão não tem consciência do que ele faz, ele tem sim, só que ele não tem intelecto suficiente pra entender como aquilo vai repercutir na mídia, entendeu? E eu não falo nem da aparência deles, tá ligado? Eu acho realmente da hora você se vestir da forma como você gosta e não tentar agradar o mundo, igual muitas pessoas estão atacando a aparência deles, não é por conta disso. Ei, velho, vocês são o auge demais. A minha mãe tá aqui me mandando mensagem. Perguntando não, né? Ela tá falando pra ela que eu chamo meu noivo de pai. De papai, né? De pai não, pai é feio. E aí, cara, aí ela disse que a gente é lindo, que era pra postar mais. Ela adorou, não sei por que vocês estão falando merda. Então, a gente tá falando merda porque justamente isso não é uma coisa que normalmente é postado por casais em relacionamentos ok, tá ligado? Em relacionamentos saudáveis. Esse tipo de coisas que vocês postam são coisas realmente atraídas e postadas por casais problemáticos, tá ligado? Casais cidade alerta, como eu já disse. E provavelmente a sua mãe só não sabe do contexto que a internet traz com essa palavra, tá ligado? Não sabe do contexto de várias histórias bizarras que envolvem esse tipo de coisa de ficar chamando o namorado de papai. E assim, tem até outras coisas meio problemáticas que eles postam que eu não achei nem melhor entrar nesse assunto. Assuntos muito complicados que envolvem saúde mental e etc. O que eu queria nesse vídeo realmente era pontuar esses pontos extremamente complicados que vocês postam na internet. Inclusive, eu não acredito que vocês sejam pessoas ruins, só extremamente cínicos, porque eu acredito sim que você deve saber do BO que tem de você ficar postando esse tipo de coisa que você posta, tá ligado? E só acho vocês realmente cínicos. Inclusive, não é pra atacar eles, tá? Eu não acredito muito nessa cultura do cancelamento. Eu acredito que a gente, pra fazer um trabalho realmente bom, né, que as pessoas entendam na cabeça delas a problemática desse tipo de conteúdo postado, é realmente, sabe, tentando ganhar no argumento, tá ligado? Pra ver se entra alguma coisa na cabeça, pra ver se, enfim, se ligam das coisas que eles ficam postando. Até porque, gente, dá pra perceber que eles são bastante novos, principalmente ela, eu não sei a idade dele, mas ela já falou, como eu falei nesse vídeo, que ela tem 19 anos, e eu sei que isso não é desculpa, mas mesmo assim, além da idade, eles têm a questão psicológica que dá pra ver que eles são um suporte um pro outro, e isso até parece ser uma coisa legal, por mais que também tem que ficar de olho pra não virar uma dependência. E além disso, vocês atacando ele dessa forma, né, de ficar xingando, vocês só vão dar o que eles querem, que é, no caso, a atenção. Por mais que pareça hipocrisia da minha parte, né, já que eu tô fazendo um vídeo, eu tô fazendo um vídeo que tem argumentos, que mostrem pontos, né, não tô fazendo uma coisa só de graça pra atacar, pra ferir a saúde mental das pessoas. E, inclusive, vocês atacando vai fazer com que outros casais se sintam na liberdade de fazer isso pela atenção que esses dois estão ganhando, e vai fazer com que eles também tenham esse mesmo tipo de comportamento pra chamar atenção, pra fazer rage bait na internet, o que na minha opinião não é aceitável. E enfim, era basicamente isso que eu tinha pra falar. Obrigado por vocês darem atenção a mim nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, esse canal é novo, então se vocês puderem deixar um like, um comentário, se inscrever no canal pra ajudar aqui esse canal no engajamento, que tá uma coisa meio triste, pra dar força pra esse criador de conteúdo recente. Então é isso, galera, um abraço pra vocês, beijo no coração de melão e tchau, tchau, até a próxima.